Você quer aprender a fazer essa linda lua para aplique ou chaveiro? Então não saia daí. Já vai deixando seu like enquanto roda a nossa vinheta. A lista de materiais que vamos precisar para a nossa aula de hoje é fio amigurumi na cor branco, 8001, agulha de crochê 2 milímetros, agulha de tapeceiro, tesoura de arremate, marcador de carreira e fibra siliconada para o enchimento. Vamos à nossa aula? Vamos começar nossa aula fazendo um anelzinho mágico. Dentro desse anel mágico, vamos colocar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fecho o meu anel mágico. Fechei o meu anel mágico, fechei a minha primeira carreira. A nossa segunda carreira, vamos trabalhar 8 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto da carreirinha de base. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto de base, faço o meu primeiro ponto do aumento. Venho no mesmo ponto e faço outro ponto. Um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Venho aqui no meu primeiro ponto do aumento e coloco o marcador, tá? Para eu saber que foi aqui que eu comecei a minha carreira, no primeiro ponto do aumento. Venho para o próximo ponto de base e faço outro aumento. Próximo ponto de base, 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 outro aumento. E agora o meu último ponto de base, eu vou fazer o meu último aumento. Vou puxar aqui esse fiozinho aqui, essa pontinha que não vai para lugar nenhum, para fechar esse meu anel mágico, que ele tem que ficar bem fechadinho, ó. Bem apertadinho. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha segunda carreirinha. Fiquei com 16 pontos baixos no total da minha segunda carreirinha. Agora vamos iniciar nossa terceira carreirinha. Nela também vamos trabalhar um aumento em cada ponto de base. Então, eu faço o meu primeiro aumento. No ponto do meu primeiro aumento, eu vou colocar o meu marcador e venho fazendo aqui, ó, um aumento em cada pontinho de base, tá? Vamos repetir o que fizemos na segunda carreirinha, na terceira. Vai ficar os pontos cada vez mais apertadinhos. Prestem bastante atenção para não pular nenhum pontinho, tá? Estou trabalhando aqui nessa terceira carreirinha, um aumento para cada ponto da carreirinha de base,
são 16 pontos de base, então eu tenho que trabalhar 16 aumentos. Estou aqui fazendo o meu último aumento. Estico o meu fio, retirei o meu marcador. Eu fiquei na terceira carreirinha com 32 pontos baixos no total da minha carreirinha, 32 pontos baixos. Agora, na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 32 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base. O que eu fiz aqui? Eu fiz o meu primeiro ponto e já coloquei um marcador para eu saber que é aqui que eu comecei a minha carreira. E eu venho trabalhando, ó, um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições, somente ponto sobre ponto. Fiz o meu último ponto, estiquei o fio, retirei o marcador. Finalizei a minha quarta carreirinha, tá? Trabalhei 32 pontos baixos, ponto sobre ponto, nessa quarta carreirinha. Agora vamos para a quinta carreirinha. Nela, vamos trabalhar um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto sozinho. Nele eu vou colocar o marcador, que é o meu primeiro ponto da carreira. No próximo, eu vou trabalhar um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. Assim, eu vou trabalhar toda a minha carreirinha. Um ponto sozinho e um aumento. Tô trabalhando aqui o meu último aumento, estico o meu fio, retiro o meu marcador. Finalizei a minha carreirinha de número 5. A nossa peça, ela vai ficando boleada, ela não fica redondinha, ó. Ela fica assim mesmo, tá? Tá certo, não está errado, ela fica assim, ó, nesse formato, tá bom? Agora vamos para a carreirinha de número 6. Nessa carreirinha,
Desculpa, na carreirinha de número 5, ficamos com 48 pontos baixos, tá? No total da carreira. Agora vamos para a carreirinha de número 6. Vamos trabalhar a carreira de número 6 igual à carreira de número 5. A mesma coisa. Um ponto baixo e no próximo um aumento. Exatamente igual à carreira anterior, tá? Vamos trabalhar a mesma sequência. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. E assim sucessivamente. Em todos os pontinhos, vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento, até chegar ao nosso marcador. Estou finalizando aqui o meu último aumento. Estico o meu fio, retiro o meu marcador. Agora, vamos para a nossa última carreira, tá? Nessa carreirinha aqui que acabamos de fazer, a carreirinha de número 6, eu finalizei a carreira com 72 pontos baixos no total da minha carreira. Agora, a nossa última carreirinha, vamos tecer um ponto baixo para cada ponto da carreirinha de base, sem aumentos e sem diminuições. Vamos tecer 72 pontos baixos, tá? Não vai ter aumento, não vai ter diminuição. Somente ponto sobre ponto. Cuidado para não pular nenhum ponto, porque os nossos pontos estão bem apertadinhos. Vamos tecendo com muita atenção.
Nossa peça está ficando boleada, ela não está ficando reta, não é um círculo reto. Ela vai ficar boleadinha, porque estamos fazendo a nossa lua. Então, ela vai ficar no formato da nossa lua. Se você quiser trabalhar uma lua menor, basta você trocar o fio e a numeração da agulha. Se você quiser usar uma lua menor, se você precisar de uma lua menor, você pode usar o fio Anne com a agulha 1,75, que a sua lua vai ficar menor, tá? Tô fazendo aqui o último ponto da nossa carreira. Estiquei o fio, retirei o meu marcador. Não vamos mais precisar do marcador, tá? A base já tá pronta, ficou assim. Agora temos que fechar a nossa lua. Esse aqui é o lado certo. Esse que tá com fio é o avesso. Eu vou até reduzir esse fio, tá? Não vou cortar muito rente não, mas eu dei uma boa diminuída nele. Agora eu vou dobrar essa minha lua pra gente poder fechar ela, ó. Eu tô dobrando ela de uma maneira que o primeiro ponto fique aqui na quina da minha lua, tá? Para fechar a nossa lua, vamos fazer assim, ó. Vamos introduzir a agulha aqui no próximo ponto de base e no último ponto lá atrás, ó, pegando os dois lados. Primeiro ponto, último ponto. Faço um ponto baixo. Ó, vou arrumando aqui a lua, dobrando ela. E agora é fácil, ó. Ponto da frente, ponto de trás. Introduzi, puxei o fio, fiz o ponto baixo. Próximo ponto de base. Parte da frente, parte de trás, ó. Eu tô atravessando, tá? Não tem mistério, é só isso, ó. Vamos tecendo pontos baixos, tá bom? Fechando essa lua, ela tá dobrada ao meio. Então, vamos atravessar aqui, ó, assim, ó, tá? Aí, puxa o fio e faz o ponto baixo. Olha que linda que está ficando essa lua. Eu gosto de arrumar aqui, ó, ponto com ponto, que na hora de fazer o ponto baixo, vai rapidinho. Que aí já fica na direção, um lado com o outro. Não vou tecer até o final não, tá? Eu vou deixar uma pequena abertura para eu colocar o enchimento na minha lua. Se você não quiser com enchimento, você preenche, faz os pontos baixos até o final.
Eu gosto da minha lua fofinha. Eu faço muito chaveiro de lua, faço móveis, muito mobile de berço, guirlandas. Então, eu uso como aplique essa minha lua. Uso como aplique chaveiros. Sai muito, tá? Esse aqui eu não vou fazer um chaveiro, eu tô fazendo um aplique para uma guirlanda natalina. Depois eu vou ensinar o passo a passo da guirlanda para vocês também. Mas esse aqui é um aplique para guirlanda natalina. Então, eu não vou colocar a alcinha do chaveiro. Mas se você quiser colocar a alcinha do chaveiro, é quando chegar aqui no final, é só subir as correntinhas da altura do chaveiro. Vou parar por aqui um pouquinho. Ó, deixei essa pequena abertura para preencher a minha lua, tá? Para colocar a fibra. Então, eu venho preenchendo a minha lua todinha. Primeiro eu levo lá na pontinha a fibra. Não exagere, tá? Para não abrir muitos pontos. É só uma quantidade que ela fique fofinha, não precisa ficar muito cheia, porque se abrir o ponto também fica feio. Então, você vai botar uma quantidade só que dê para ela ficar fofinha, tá bom? Ó, tô preenchendo toda a minha lua. Assim. Para ela ficar uma lua bem fofinha. Já tá bom. Agora eu vou terminar de encher a minha lua. Vou botar só mais um pouquinho aqui na ponta, para ela ficar cheinha aqui na ponta. Eu tô sentindo falta aqui, ó, nessa parte aqui. Pronto, agora sim. Vou finalizar agora os meus pontos baixos. Seguindo a mesma sequência, tá? Pegando os dois lados, para poder encher, fechar essa minha lua. Preste atenção para ver se você tá atravessando, para não ficar aberta a lua. Tô aqui no último ponto da lua, faço uma correntinha. Se for fazer chaveiro, daqui mesmo você já sobe as correntinhas pro chaveiro. Como o meu não é chaveiro, é um aplique, eu vou cortar e vou deixar só um pedacinho de fio para eu arrematar essa ponta com a agulha de tapeceiro, ó. Coloco na agulha de tapeceiro, introduzo aqui no alto. Saindo em qualquer lugar aqui da minha lua. Para esconder qualquer pontinha de fio. Aí eu já posso cortar. Ajusto a fibra dentro da lua para ficar bem distribuído. E ficou pronta a nossa lua. Assim, terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí aquele like, compartilha com os amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho para receber as nossas próximas aulas. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijinhos!